Alô, nação rubro-negra, alô, maior nação do planeta Bola, se inscreva no canal Almeida Fla e toca música, é gol do Mengão. E não é que os vascaínos estão comemorando a taça de quase ganhamos do Flamengo? Ou a taça perdemos de pouco para o Flamengo? Não eram vocês que iriam golear o Vasco? Meus amigos, incrível. A torcida do Vasco, os anti-jornalistas, que eu vou colocar aqui a sonora para vocês, estão comemorando essa taça aí que não perderam de muito para o Flamengo. E a taça também de quase ganhamos do Flamengo ou quase empatamos com o Flamengo. É incrível, incrível, incrível a gente presenciar essas coisas. Isso é de praxe dos vascaínos, hoje de praxe de quem joga com o Flamengo hoje em dia, né? Quem joga com o Mengo hoje em dia vão comemorar esses tipos de taças, de tipo, não fomos goleados, quase ganhamos deles, né, quase empatamos com eles, né, e os antes ficam loucos. E a sonora que eu vou colocar aqui para vocês, a do Flávio Gomes, é sensacional. É sensacional. Vou colocar aqui a sonora sobre essa situação, né? Até o Benja zoa o Flavinho lá. Porra, Flavinho, estão comemorando a taça de quase ganhamos do Flamengo, né? E também vou colocar também a sonora aqui do Sormani. O Sormani que comentou sobre aquele impedimento, né, do Vasco, onde foi bem marcado e o gol foi bem anulado. Sim, estava à frente, mas o Sormani deu uma declaração. Até o Flavinho também falou sobre isso, que, meus amigos, quando a arbitragem acerta a favor do Flamengo, esses caras ficam loucos. Esses caras querem até que o errado seja certo. É incrível isso. Querem até que o errado seja correto. Não dá para acreditar. Vocês não vão acreditar nessa sonora que eu irei colocar para vocês aí do Sormani e do Flavinho. Vamos conferir? Já eu volto. Mas essa opinião, a opinião que eu tenho a respeito desse tipo de lance já é conhecida, né? Eu acho que não se deve anular gols assim, porque não há precisão no instrumento que vai detectar se há impedimento ou não. As próprias pessoas que trabalham e mexem com o instrumento admitem que não há precisão. Se não há precisão, impedimento ali, ajustado ali no fio do bigode, não pode ser marcado. É uma tese que eu já defendo há algum tempo. Não pode ser marcado. Entendeu? Então, eu não vi essa imagem que o Mano falou. Se você tiver, Mano, por favor, manda para mim. Eu gostaria Pode encaminhar, de ver. Sormani. Mas vendo pela televisão, eu não marcaria esse impedimento. Porque, repito, foi ali no fio do bigode. E não há precisão no equipamento. Olha isso, gente. Olha isso. Não tem precisão no equipamento. Então, não pode ser marcado um impedimento desse. Não pode ser marcado. Para mim, o Vasco foi muito prejudicado. Muito prejudicado. Entendeu? Mas, enfim, eles entendem que tem que ser assim. Eu não estou vendo impedimento, né? Olha isso. Olha o corpo do Felipe Luiz. Dá uma olhada. O corpo do Felipe Luiz está mais atrás. Essa é a outra imagem. Do contra-ângulo. Aí você já começa a ter uma noção de que, de fato, o menino tá impedido. Mas você vê que a bola já saiu do pé do jogador do Vasco. Olha lá. A bola já saiu do pé do jogador do Vasco. Tá vendo? Não foi na hora que ele... Esse congelamento de imagem não se dá na hora que a bola está saindo do pé que o jogador tocou na bola. Esse congelamento se dá na hora que a bola já saiu. Então, eu volto a dizer, impedimento desse tipo não deve ser dado. Não é possível. Quem criou isso não deve gostar de futebol. Deve gostar de qualquer outra coisa, menos de futebol. Porque o gol é o grande barato do jogo. O gol é o grande barato. Os caras fazem tudo para anular gol aqui no Brasil. Tudo. Então, eu lamento muito. A vitória, para mim, tem esse asterisco. Foi anulado, a meu ver, um gol do Vasco que não deveria ter sido anulado.
como estamos nesse tema do impedimento, eu acho que está na hora de fazer uma mudança na regra que seria ligeira, mas no fim seria drástica. Hoje você dá impedimento quando você tem um pedacinho do corpo do atleta, né, à frente do atleta, do corpo inteiro do outro atleta, né, da defesa. Inverte isso. Impedimento somente quando o corpo inteiro do atleta estiver avançado em relação ao defensor. Você entende? Inverter a lógica. Mas já era assim, Flávio. Isso já foi assim. Não, tinha que ter um corpo à frente, já foi assim. Aí depois voltar, aí tinha que ter, aí montaram a mesma linha. Agora montam essa linha, a linha vermelha, onde está posicionado o atacante, e a linha azul, que está posicionado o defensor. Aí vai pela eletrônica. A regra inibe o gol, né? A regra ela é contra o gol, ela é contra o ataque, ela favorece a defesa. Então, se hoje um pedaço do atleta, do atacante, o pune com o impedimento, por que não se faz o contrário? Um pedaço do zagueiro permite que o jogador esteja em condições. É isso que eu acho, você entendeu? O corpo inteiro. Tem mais gol e é mais fácil de ver, entendeu? É mais fácil de ver. O senhor tem razão, ali naquele lance, a bola, pelo formato meio ovalado ali da bola, dá a impressão que o passe já aconteceu. Né? O frame, se você tem um instrumento que não é preciso o suficiente para te dar uma medida precisa, você não vai medir milímetros com uma régua que só é graduada em centímetros, entendeu? É difícil você acreditar que um lance desse deva ser anulado. Eu sou... e só para falar... Olha, parece o debut do juiz. Ó, tem um helicóptero aí. Deve ser a casa do Pascoal. Então, Benjamin, como você não me chamou ainda para falar do jogo, o Vasco surpreendeu. Porque lembra-se, eu tinha achado que o Vasco ia ser goleado pelo Flamengo implacavelmente. Então não aconteceu nada disso. Acabou perdendo do mesmo jeito. Mas acabou perdendo do mesmo jeito. Eu falei, o futebol carioca virou isso. Agora perde de pouco, ganha o troféu. Para, Flavinho. Não, é verdade. Agora empata o Flamengo, é título, e perdeu só de 2-1. Pô, que legal. Perdeu, Flavinho. Para. Muitos torcedores do Vasco vieram me xingar, me ofender aí durante o fim de semana inteiro, porque eu falei que o Vasco ia ser goleado pelo Flamengo. Eu dei 5-0 para o Flamengo no nosso palpite aqui. Aí os caras vieram no dia seguinte, ou no mesmo dia, falaram, tá vendo? Cadê a goleada? Cadê a goleada? E eu falei, não, pensei comigo, puxa vida, os caras estão comemorando não terem sido goleados pelo Flamengo, né? O que é muito pouco para o Vasco. Mas, de qualquer maneira, o resultado mais justo por conta desse gol, mesmo com essa imagem, esse contra-ângulo aí que o Mano mostrou pra gente, eu acho que seria um empate. O Vasco endureceu muito a partida pro Flamengo. Vocês conferiram aí as palavras do Sormani, as palavras do Flavinho. É inacreditável o que esses caras comentaram aí sobre essa questão do impedimento, né? Não dá para acreditar que duas pessoas que se dizem jornalistas esportivos, que são analistas de futebol, né, que se dizem entendedores de futebol, venham expressar esse tipo de opinião, onde querendo que o errado seja certo, né? Querendo que o errado esteja correto. É claro que a gente vê que foi impedimento. Não foi de 1 milímetro, não foi de 1 centímetro, foi de quase 1 metro. Tá muito claro, as imagens estão aí. O Sormani presenciou essas imagens na hora que estava fazendo seus comentários, mas mesmo assim ele insistiu em dizer que o gol deveria ter sido validado. É inacreditável como esses caras vão contra a própria imagem, vão contra ali o vídeo mostrando realmente que estava impedido. O Flávio Gomes veio e falou também sobre essa situação. Foi na mesma linha do Sormani, né? Foi na mesma linha do Sormani. Não dá para acreditar. Eu fico aqui embasbacado com tudo isso. Como que esses caras, jornalistas esportivos, entendedores de futebol, né? Quando é algo que acertam a favor do Flamengo, para eles é errado.
Mas se fosse contra o Flamengo esse lance, o VAR estava corretíssimo. O VAR estava perfeito. O problema não é a questão do VAR. O problema é o Flamengo. Tudo é o Flamengo para esses caras. Se for algo que venha ser a favor do Flamengo, esses caras sempre serão contra. Enfim, esses são os nossos jornalistas esportivos, né? Nossos entendedores de futebol anti-Flamengo que a gente tem que aturar nesses programas esportivos. Enfim, já deixa a opinião de vocês aqui embaixo sobre essa fala desses dois aí. E também, eu já ia esquecendo do Flavinho comemorando junto com os torcedores vascaínos, comemorando a taça de quase empatamos com o Flamengo, quase ganhamos do Flamengo. Enfim, é pra rir, né? É pra rir. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aqui embaixo. E mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. E lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima. Saudações.